Oi, tudo bem? Eu sou o Otário, e a Copa do Mundo finalmente chegou. Será uma grande festa e motivo de orgulho para o povo brasileiro. Uma oportunidade única de mostrar para o mundo nossa capacidade de organizar um mega evento como este. Sem contar o grande legado social e econômico que será deixado para o país. Ah, e o melhor de tudo, essa Copa será feita sem um centavo do governo. Oh, que legal! Será mesmo? Em 2007, ano em que o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014, a CBF estimava que as arenas custariam um pouco mais de 2,6 bilhões de reais. Porém, as estimativas mais atuais é que esse valor seja, no mínimo, 3 vezes maior. Só para se ter uma ideia, dos 20 estádios mais caros do mundo, 10 estão no Brasil. Cada assento dos 12 estádios brasileiros custou em média R$13.500. Na África do Sul, em 2010, a média foi de R$12.100. Na Alemanha, em 2006, R$7.900. E no Japão, em 2002, um dos metros quadrados mais caros do mundo chegou a R$11.600. Essa Copa já é a mais cara de todos os tempos. O Brasil gastou só em estádios o equivalente ao que a África do Sul e a Alemanha gastaram em 2010 e 2006 juntas. Não fode, porra! Inicialmente, a FIFA exigiu 8 estádios para a Copa, mas os políticos brasileiros, muito espertos, convenceram a FIFA de aumentar esse número para 12, algo inédito na história de uma Copa. E o pior, distribuídos em cidades que sequer possuem clubes de tradição. Em Manaus, por exemplo, onde a média de público mal chega a 500 pessoas por partida, agora tem um estádio com capacidade de 47 mil lugares. Mesmo juntando o público de todos os 80 jogos do Campeonato Amazonense, não seria possível encher a nova arena. E aí, fazer o que com essa merda depois? Transformar em presídio ou em um circo? Será que tudo isso tem alguma relação com as empreiteiras que estão construindo e reformando esses estádios e o fato delas serem as maiores doadoras de campanha eleitoral dos partidos políticos? Oh, dúvida cruel! A Andrade Gutierrez, que foi beneficiada com contratos bilionários, em 2008 doou apenas R$170 mil para as eleições municipais. Porém, em 2012, depois da divulgação de quais seriam as cidades sedes da Copa, as doações saltaram para nada mais nada menos do que 86 milhões de reais. Um salto de mais de 50.000%. Ah, mas os estádios foram construídos com dinheiro da iniciativa privada. Tá de sacanagem, né? Hoje o que vemos é que de cada R$10 gastos em estádios, 9 foram emprestados, financiados ou pagos pelo poder público. Para construir o novo estádio do Corinthians, por exemplo, a soma de incentivos fiscais e gastos públicos gira em torno de 581 milhões de reais. Só a Prefeitura de São Paulo deixou de arrecadar 420 milhões de reais em impostos, sem contar os 400 milhões de reais emprestados pelo BNDES. Ah, mas o dinheiro do BNDES foi emprestado e depois vai voltar com juros para o governo. É mesmo? Se o BNDES tira dinheiro do Tesouro Nacional a 12% ao ano e empresta a 6% ao ano, quem você acha que vai pagar essa diferença? Pois é, os otários dos brasileiros. Portanto, quando o BNDES empresta dinheiro abaixo dos juros praticados no mercado, ele está sim utilizando dinheiro público para construir estádios privados. Ou será que algum banco privado seria tão bonzinho assim? Além disso, caso esse dinheiro não seja pago ao final do empréstimo, o fiador será o Banco do Brasil. Ou seja, mais uma vez, pau no cu do brasileiro. Achou ruim? Calma, porque ainda vai piorar. Em 2011 foi aprovado o regime diferenciado de contratações públicas, que dá plenos poderes ao governo de fazer escolhas subjetivas nas contratações, sem ter necessidade de justificá-las. Tudo para evitar que as obras da Copa sofressem atrasos. Aí já viu, né? Os filhos da puta ficaram com tudo na mão. Dinheiro público dos estados sem limite, empréstimos subsidiados pelo governo federal e regras de licitação que poderiam ignorar a Constituição brasileira. O resultado óbvio disso é o superfaturamento. O estádio Mané Garrincha em Brasília, que inicialmente foi orçado em cerca de 700 milhões de reais, mais do que dobrou esse valor, com indícios de superfaturamento de mais de 430 milhões de reais. No Maracanã,
que inicialmente custaria 600 milhões de reais, também teve seu valor final dobrado, com irregularidades da ordem de 67 milhões de reais. E na Arena Amazônia, o TCU aponta sobrepreço de mais de 80 milhões de reais. Quer mais? O Mundial vai gerar para a FIFA uma receita de aproximadamente 9 bilhões de reais, a maior da história, 2 vezes mais que na Alemanha, em 2006. Enquanto isso, o Brasil deixará de arrecadar aproximadamente 1 bilhão de reais em impostos, já que uma das principais exigências para um país sediar a Copa é justamente a isenção de impostos para os envolvidos no evento. No total, 8 impostos deixaram de ser cobrados, inclusive o imposto de renda dos funcionários. Ah, mas e o legado, a ampliação de aeroportos, melhoria de estradas e transporte público, investimento em segurança e turismo? Passados 7 anos do anúncio de que o Brasil sediaria o Mundial, o que se vê é que o legado que a Copa vai deixar é o da vergonha, da malandragem, da mentira e da especulação imobiliária. Aliás, se você ainda não viu, sugiro assistir a esse vídeo que fiz sobre a bolha imobiliária, onde falo especialmente sobre os preços dos imóveis nas principais capitais do Brasil. E com relação aos demais legados, às vésperas do início do Mundial, não chega a 50% a quantidade de obras e projetos entregues do chamado legado que o Mundial deixaria para o país. São obras e investimentos em mobilidade urbana, segurança, aeroportos, portos, telecomunicações e estruturas de turismo que simplesmente nem saíram do papel ou ainda não estão 100% concluídas. De 167 intervenções anunciadas, apenas 68 estão prontas, ou seja, 41%. Outras 60 estão incompletas e 28 ficarão para depois da Copa. Além disso, 11 obras foram abandonadas e sequer saíram no papel, como a ridícula ideia do trem-bala Rio-São Paulo. Dos 12 estádios, 3 ainda estão incompletos. Dos 67 projetos de mobilidade urbana que deveriam estar prontos até o início da Copa, hoje existem apenas 58 obras na relação, sendo que 32 estão incompletas e 19 ficarão prontas apenas depois da competição. Das 43 obras em portos e aeroportos, 2 foram abandonadas, 9 ficarão para depois da Copa e 11 ainda estão incompletas. Na área de telecomunicações, ainda faltam terminar as redes de fibra ótica e a estrutura para transmissão dos jogos. O quê? Tecnologia 4G? Essa eu quero ver. O Brasil mal funciona com 3G, o que esperar então do 4G? E na área de segurança estamos tão bem que o porteiro, quer dizer, o ministro dos esportes, tranquilizou a todos, dizendo que o Brasil está com a sua segurança preparada. Afinal, somos menos perigosos que o Iraque em época de guerra. Agora sim, eu estou muito mais tranquilo. Ah, então vamos acabar com essa Copa e causar um grande prejuízo para a FIFA. Infelizmente, o cancelamento da Copa obrigaria o governo a ressarcir a FIFA em valores astronômicos. Problemas no centro de treinamento, hotel das seleções, transportes ou mesmo a devolução de ingressos cairia na conta do governo. Ou seja, mais uma vez, no meu e no seu bolso. Resumindo, caímos no conto da Copa. E se existir um vencedor, com certeza não será o povo brasileiro. A FIFA vai embolsar sua maior receita da história. A CBF aumentou seus lucros em quase 300% desde o anúncio do Brasil como sede. A Globo fechou contratos bilionários com seus patrocinadores. As construtoras estão faturando alto com as obras superfaturadas. Os jogadores e ex-jogadores continuarão milionários, ganhando ou não jogos. E os políticos? Ah, esses estão rindo à toa. Agora, quando você for torcer pro Brasil, lembra de tudo isso. Mas vê se não se esquece até as eleições, tá? Porque depois, não adianta culpar a FIFA ou quem quer que seja por todas as merdas que existem nesse país. Porque a culpa também é sua. Bu! Quer mais? Então, confira o canal Foco, o novo canal da Paramaker. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.